E aí, beleza? Uma poderosa ordem de guerreiros imortais foram despertados por Copérnico, um robô androide humanoide milenar que escolheu os 3 novos guerreiros para reativar a Unicórnio. Emma, uma noiva prestes a se casar, ganhou as habilidades de Melinda, uma poderosa feiticeira da chama negra. Alf, um órfão perdido, ganhou as habilidades de Zeng, um monge celestial do mundo cósmico. E por fim, Dimitri Dínamo, um mágico que recebeu as habilidades de Edret, um elfo que tinha o controle de uma poderosa espada mágica. Ele foi o único que realmente se lembrou de quem era, vendo que nessa era as almas da Unicórnio tomaram rumos diferentes, tanto que um garoto não podia controlar 2 mundos ao mesmo tempo, e Emma não sabia quem ela era de verdade. Mas mesmo assim, juntos conseguiram lutar contra um elefante maligno que o mal despertou. Mas dessa vez, como Winston, seu antigo noivo, sofreu um acidente, Emma ficou furiosa e queria que todos aqueles esquisitões ficassem longe dela. Ok, mais tarde um navio vindo da Grécia foi atacado pelos mesmos robôs que tentaram matar o Copérnico e acabaram com toda a tripulação. O objetivo era a carga repleta de soldados de pedra. Já na cidade de Londres houve um roubo no museu e alguns artefatos foram levados. E toda a polícia estava investigando, onde um inspetor acreditava que tinha fortes ligações com os charlatões que fizeram truques de mágica para matarem um elefante que fugiu do zoológico. Mas não se passava de truques, segundo ele, e a Scotland Yard não iria descansar até encontrá-los. E olha, o inspetor estava cheio de confiança, hein? Merda. Com isso, todos os magos, ciganos, feiticeiros e espiritualistas foram presos em Londres, tudo na busca pela Unicórnio, que estavam no subsolo de Londres. E o Edret era o único preocupado com Melinda, que simplesmente desapareceu e não conseguiu nada com Alf, que estava maravilhado com o mundo cósmico. Edret então se encheu de raiva do mal dessa nova era, e Melinda ou Emma foi até a sua antiga casa, relembrar da vida que tinha e dos seus momentos felizes, ficando ainda mais confusa de quem seria de verdade, e lá na casa colocou um dos seus vestidos, repôs uma peruca para aparecer com Emma, e depois disso ouviu seus pais chorando por acharem que ela estava morta. E Winston muito machucado, então preocupada ela apareceu e perguntou por Winston, seu noivo, e o pai de Emma disse que ele estava no hospital se recuperando. E depois que ela saiu, seu pai, Fairfax, disse à sua esposa que aquela garota não era sua filha. Ok, lá no hospital ela viu todos os que sofreram com o ataque daquele elefante zumbi, e no meio daqueles enfermos estava Winston, que reconheceu e extremamente apaixonado por Emma, disse a ela que era tudo que ele tinha. Nesse momento a enfermeira reconheceu Emma e chamou os policiais, que assim que tiraram sua peruca, ela se enfureceu de raiva novamente e soltou seu ataque de feiticeira, escapando do local. Enquanto isso, Alf descobriu uma raposa de 9 caudas no mundo cósmico e sentiu a presença de Melinda, avisando aos outros que saíram para encontrá-la, e ao mesmo tempo o exército de soldados gregos foram ativados. E na delegacia o inspetor iria falar com a clarividente Clarice Laytox e com o mágico Lao Xinsheng, que eram filhos dos ancestrais de Melinda e Edret e sabiam que o inspetor estava procurando. Na verdade, eram heróis que renasceram para salvar o mundo nesta era, e eles estavam esperando o chamado há muito tempo, mas pelo jeito não foram escolhidos. Então o inspetor iria atrás dos verdadeiros heróis. Eu ia fazer o quê? Emma estava se escondendo da polícia pelos becos de Londres até que se deparou com Darvish do Além, um espírita que disse que a alma dela estava perturbada, e ela realmente disse que parecia estar possuída e precisava que ele, Darvish, tirasse isso dela. Mas os trabalhos de Darvish do Além não eram de graça, e Emma teve que deixar o seu anel para o espírita poder fazer o serviço. Enquanto isso, Copérnico, Eldred e Alf estavam atrás de Emma por Londres, mas no mundo cósmico do monge ela tinha desaparecido, e eles deram de cara com toda a Scotland Yard, e o único jeito foi correr dos policiais. Enquanto isso, Darvish, o espírita fajuto, que estava tentando fazer um trabalho bem vagabundo por sinal, mal sabia que o espírito da verdadeira Melinda iria aparecer, dizendo a Emma que ela não podia estar consciente, e Emma, por sua vez, não queria que ela controlasse o seu corpo, por estar arruinando sua vida, gerando uma discussão, pois Melinda sabia que se ela não aceitasse, o mundo seria destruído por ela ser muito teimosa. E mesmo sendo relutante, Copérnico chegou bem na hora e as duas se juntaram novamente, porém
Porém, ainda Emma estava no controle. E para piorar, o exército grego de pedra chegou com um detalhe, todos peladões, e Eldred usou sua espada mágica para não constranger Emma. Mas com isso deixou o exército de pedra extremamente furioso, onde começaram a lutar, mas a raposa de 9 caudas foi ao mundo cósmico, se revelando e atacando Alf. Emma não queria lutar, mas não tinha jeito. O poder dela era absoluto e extremamente forte, fora que Alf estava sendo mordido pela raposa de 9 caudas. E para piorar, Eldred percebeu que tinha uma mulher que possivelmente era um mal encarnado, observando eles agora. No mundo cósmico agora, Alf tinha um grande desafio para não ser devorado pela raposa de 9 caudas. E assim que Emma e Eldred avistaram a mulher, era a mesma raposa, só que com poderes, já desconfiando que ela era um mal desta era. Começando então uma luta e consequentemente uma perseguição, e Alf ficou desacordado depois do ataque. A raposa era poderosa e cheia de magia, lançando ataques para cima dos Eternos, porém quando continuaram a perseguição, ela se revelou em uma pequena raposa de 9 caudas, e Emma continuou atrás dela até entrou pelos canos de Londres, e percebendo que ela estava brincando com ela, Melinda se enfureceu na chama negra e com isso atacou a pequena raposa, que até conseguiu acertá-la, mas Emma percebeu que tinha atacado uma mulher com seus filhos, destruindo a casa dela, e se ela se enfurecesse, causaria mais estragos. Mas Eldred disse que a raposa estava escapando e Alf sentiu sua presença em um navio abandonado e foram até lá. Só que ao chegarem lá não avistaram nada nesse navio e ele começou a zarpar sozinho. E isso era o poder da raposa de 9 caudas, que lançou um feitiço sobre o barco e agora toda a unicórnio estava preso na sua magia negra poderosa. E nem Melinda e nem Eldred conseguiram passar pela barreira, e para piorar, Elf perdeu sua conexão com o mundo cósmico e com isso não conseguia ver mais nada. Complicou. Eldred então pediu para Emma quebrar o feitiço, pois ela era mais poderosa do que todos por ali. Porém, ela lembrou da mulher que destruiu a casa e decidiu procurar outra saída. E Copérnico e Alf também estavam tentando achar uma saída. O único problema é que sangue do mundo cósmico estava sumindo e isso era desesperador para Alf. Já o Eldred não entendia o porquê Melinda não podia ser ela mesma, mas o que ele não sabia é que era Emma que estava por ali, porque ele até tentou usar sua espada mágica para que ela se lembrasse de como se apaixonaram, mas nesse momento que iriam se beijar, Winston apareceu chamando por Emma. Eldred não entendeu quem era Emma e que raios aquele cara estava fazendo ali, mas ela tentou explicar que na verdade ela era Emma e não Melinda, e Winston era o seu noivo, e ele só estava ali porque seguiu ela desde o hospital, pois era loucamente apaixonado por Emma. Então nesse momento os dois ali começaram a discutir sobre quem era amado de quem, e Seng estava percebendo que sua conexão com o mundo cósmico fazia parte dele agora, e se ele não se restabelecesse, não seria mais ninguém e desapareceria para sempre. Meio confuso essa parte, mas aí apareceram zumbis piratas naquele navio, subindo a bordo e mais foram se aproximando, e a intenção deles era atacar os guerreiros, e foi isso que fizeram logo de cara com Copérnico, e Alf, mesmo ficando invisível, lutaria com os zumbis. E já no interior do navio, mesmo rolando uma discussão, começou a aparecer fantasmas querendo atacar Melinda e o elfo, que apesar dos inúmeros poderes de Emma e Eldred, esse fantasma continuou atacando, indo para cima dos guerreiros da unicórnio. Copérnico acordou e desceu braços sem piedade, onde até conseguiu mais braços adicionais para atacar os piratas. Porém, assim que Emma e Eldred saíram de dentro do barco, a criatura se revelou. Era um enorme fantasma do barco e agarrou a feiticeira, puxando para dentro, pois lá dentro atacaria ela sem piedade. E o elfo sabia que só dependia de Melinda agora, a única capaz de salvá-los, e ele por sua vez arrancou a cabeça de um zumbi e disse a Seng que Melinda iria salvá-los. Porém, ela estava numa luta difícil consigo mesmo e a criatura a devorou. Só que nesse momento a chama negra se acendeu em seus olhos e segundos depois ela escapou e ainda trouxe a ajuda de um Kraken que com seus tentáculos destruiu a magia da raposa de 9 caudas. Com isso, Seng restabeleceu a conexão com o mundo cósmico, mas o Kraken não era tão amigo assim, pois na sequência destruiu completamente o barco e tiveram que sair de lá. Porém, Emma despertou um monstro devorador de outros barcos e teriam que agora dar um jeito nele.
com fome. E esses foram os episódios 3 e 4 de Unicorn Warriors, série animada da HBO Max. Eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!